Oi, gente, a Gabi aqui que tá falando de novo. Bem-vindos ao meu canal. E eu nunca me apresentei direito pra vocês, eu acho, né? Mas eu sou a Gabi e eu sou health coach aqui nos Estados Unidos. Eu trabalho com as pessoas na parte física, emocional e mental de saúde. Então, por isso eu gosto de falar bastante sobre narcisismo, saúde emocional e mental, né? Que tem a ver com narcisismo, o que também acaba virando física quando a pessoa acaba sofrendo abusos e como sair dessa. Então, eu ajudo várias pessoas com isso aqui nos Estados Unidos e por isso que eu resolvi fazer vídeo para vocês. E eu sou certificada em Health Coaching, fui certificada em Nova York e também ajudo as pessoas a perderem peso, falar sobre emagrecimento. Então, qualquer coisa que vocês quiserem ouvir sobre esse tipo de assunto, pode me falar, tá bom? Então, estamos falando sobre narcisismo e sobre o meu passado, né? E muitas pessoas querem que eu continue falando sobre isso. E eu fiz uma lista com as perguntas que as pessoas me fizeram e com alguns comentários. Então eu vou continuar falando sobre o que aconteceu comigo, com a minha vida pessoal e, e explicando também sobre narcisismo, dando um exemplo da minha vida pessoal, com o que já aconteceu comigo. Então, depois que eu fiz o vídeo passado falando sobre abusos físicos, né, que aconteceram, várias pessoas me perguntaram se ninguém percebeu, né, os abusos físicos, porque era direto, pelo menos 2 vezes por semana que acontecia, e era coisa de, sabe, me jogar pra lá e pra cá, bater minha cabeça, segurar no meu pescoço, assim, me prender contra a parede, era, como eu já expliquei, queimar minha mão. Ele já jogou óleo quente, ele estava fritando pastel e jogou com a espátula, jogava óleo quente, me queimou o rosto desse lado. Foram várias. Era empurrar, ele me empurrava direto e eu caía em quina, batia minha cabeça. Tive 12 contusões durante os meus 7 anos de casamento e ninguém percebia, né? Como eu falei antes, ninguém desconfiava, nem a minha família. Minha família não desconfiava porque eu moro aqui nos Estados Unidos e eu não contava para eles o que estava acontecendo. Nunca contei até o finalzinho do meu casamento. E eu não contava porque eu não queria que eles não gostassem dele. Eu ainda protegia o meu ex-marido, porque eu acreditava que eu ia conseguir mudar ele, eu o amava de verdade. E por isso que foi difícil também eu tentar me separar, porque eu queria muito ajudar ele e ele tinha problema com alcoolismo, então eu dava desculpa para ele que não é ele, é o alcoolismo. E tentando ajudá-lo, eu estava cedendo a minha felicidade, né? Cedendo a minha saúde física, emocional e mental também. Então, a minha família eu escondia, era fácil, mas eu trabalhava aqui, né? Então, como é que eu escondia? E eu escondia maquiagem, eu maquiava os rostos da minha perna, se era verão, ou então eu usava calça, ou então maquiagem. Eu usava bastante maquiagem para cobrir marca de dedo, de mão que ficava no meu pescoço, que era direto, ou então usava aquela camisa com colar alto, sabe? Então, nunca ninguém desconfiava. Teve uma vez só que eu tava muito, muito perdida, sem saber o que fazer mesmo, e eu não conseguia nem ir trabalhar, porque eu tava numa depressão imensa, e eu liguei pro meu chefe, eu tava ficando num hotel, porque eu saía de casa com medo dele várias vezes. E eu ia para um hotel, pegava o meu gato, ia para um hotel e não sabendo o que fazer. Então eu ficava no hotel às vezes uma semana inteira. E ele não me ligava, ele não perguntava se eu estava bem, ele não sabia onde eu estava e nem me ligava uma semana. E daí uma semana depois eu ligava para casa, eu ligava para ele, né, e perguntava se eu podia voltar. E ele falava para mim: "Eu nunca falei para você sair daqui". Então eu acabava me sentindo
uma idiota, né, por ter saído, porque a gente acaba não se sentindo querido, a gente acaba se sentindo uma droga, né? E daí a gente ainda acha que a gente foi idiota de ter saído, porque eles não conseguem enxergar o mal que eles nos fizeram, né? Porque eles nunca admitem. E essa é uma outra coisa que eu queria falar pra vocês. Então, deixa eu terminar, né? Então, nesse dia, eu liguei pro meu chefe, porque eu não podia trabalhar, e eu tava chorando, ele me perguntou que a única pessoa que ficou sabendo foi o meu chefe, daquele emprego que eu tinha antigamente, e ele foi até o hotel onde eu estava para conversar comigo, e ele me deu um telefone de um abrigo de mulheres que tem. Ele me falou que a mulher dele tinha um ex-marido que batia nela e que e eles tinham esse telefone para me dar caso eu precisasse. Então eles me deram o telefone de um abrigo caso eu precisasse sair de novo. E num futuro, quando aconteceu de novo, em vez de querer ir para um hotel, né, para não ter que pagar, porque é difícil, né, ficar longe por tanto tempo tendo que pagar e com medo, eu liguei pro abrigo para tentar ir pro abrigo, só que eu precisava dar o nome dele, eu precisava mostrar as provas, mostrar o meu corpo para eles saberem que eu estava mesmo sendo abusada fisicamente. E eu não queria, como eu sempre estava tentando protegê-lo, né? Como vocês ouviram no vídeo passado da polícia e tudo mais, eu preferia não colocá-lo na risca de problema, para ele não ter problema, e ao invés de deixar ele lidar com as consequências, né, eu acabava lidando com as consequências do abuso. Então, sempre tentando protegê-lo. E o que isso acontece porque a gente acaba sendo codependente. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre codependência. E como que isso acontece? Por que a gente, sabe, a gente não consegue deixar essas pessoas que nos fazem tão mal? E eu acho, fazendo pesquisas, estudando e vendo minha vida pessoal e falando com outras pessoas, isso tem muito a ver com esse relacionamento que a gente tem como se fosse um sequestro. Eu gosto de dar esse exemplo de sequestro porque é realmente isso que acontece num relacionamento abusivo. Num sequestro, o que acontece? A pessoa te rouba, né? Te coloca te prende, e ao mesmo tempo que você tá preso, eles estão fazendo mal a você, porque você tá longe da sua família, eles estão tentando roubar a sua família, te usando, né? E ao mesmo tempo estão, para você continuar vivo, o que eles fazem? Eles te dão comida, eles te dão água, eles são bonzinhos com você, né? Eles não estão te sacrificando, né? Te torturando. Você tá lá sendo usado, sendo manipulada, mas eles estão te dando coisas para você sobreviver. E porque eles estão agindo dessa forma, você acaba se prendendo a pessoa. Tanto é que muitas pessoas que são sequestradas, tem vários estudos que dizem que as pessoas que são sequestradas geralmente tentam defender o sequestrador, a pessoa que a sequestrou. E isso é a mesma coisa que acontece no cérebro das pessoas que são abusadas fisicamente. Pelo fato de a gente acaba se prendendo nesse relacionamento, porque eles, principalmente com os narcisistas, como eu já falei em outros vídeos, eles conhecem a gente de um jeito, e eles sabem o que você precisa na hora que você precisa. Então, por isso que uma hora eles falam que você é linda, e no dia seguinte eles falam que você é feia, que você é gorda e que tudo mais. Porque eles veem o que você precisa no momento. Eles veem que você está frágil, então eles dão um pouquinho. É uma migalha que eles te dão. Mas como você está precisando tanto de alguma coisa, essa migalha acaba valendo muito mais. E daí, em seguida, eles te esculacham, mas para você, ele me deu o que eu precisava, entendeu? E quando a gente está num relacionamento desse, que é de codependência, a pessoa está te fazendo mal e mesmo assim você acha que precisa, né, dessa pessoa, e isso acaba gerando uma depressão muito profunda, né? Porque geralmente o que acontece? Se alguém faz alguma coisa mal para você, uma coisa ruim,
Geralmente, né, as pessoas do bem, elas pedem desculpa. Eles vão, desculpa, eu errei, me perdoa. Quando é o caso de narcisistas, eles nunca admitem que eles estão errados, eles nunca admitem que fizeram nada ruim pra vocês. Que nem o meu ex-marido, ele me batia e nunca pedia desculpa. Nunca pedia, nunca falava que errou, que eu errei, que ele errou. Ele sempre, nunca falava nada. Então, como ele não falava nada e eu tinha medo de voltar a conversa sobre o abuso, eu acabava na minha cabeça, já que sempre quando alguém faz alguma coisa errada, a gente sempre tem que achar um culpado, né? É o ser humano, é assim, a gente acha um culpado para poder explicar na nossa cabeça o que aconteceu e seguir em frente. E quando alguém não te pede desculpa, você acaba achando que, já que ele não pediu desculpa, a culpa é sua. Porque ele não pediu desculpa, então automaticamente a culpa é sua. No caso, né, de quem está sendo abusado. Então você acaba, por isso que essa depressão acaba virando uma depressão muito profunda, porque você acredita mesmo que o motivo de você ter apanhado ou o motivo de a pessoa estar te tratando assim é por alguma coisa que você fez. Então, dia após dia, a gente vive tentando provar para a pessoa que a gente é uma pessoa boa. Então a gente faz e desfaz, se retorce para implorar o amor de um narcisista. E eles adoram ver a gente fazer isso, porque para eles, eles sabem o que eles estão fazendo com a gente, eles sabem que eles estão nos manipulando, e eles adoram ver esses sofrimentos, a gente correndo atrás, como se estivesse agarrando as pernas, eles tentando sair, a gente, pelo amor de Deus, não sai daqui. É uma codependência enorme, gente. E isso é o que acontece com esses narcisistas, e por isso que a gente fica entrando numa depressão muito grande, e por isso que é muito difícil sair desse relacionamento, né? Eu já ouvi várias vezes as pessoas me perguntarem: por que você não sai? Eu nunca entendo porque as pessoas não saem do relacionamento abusivo. Não é tão fácil assim, né? Quando a gente tá no relacionamento abusivo, principalmente quando estamos o relacionamento é abuso físico, a gente acaba tendo tanta vergonha do que a gente passou. É difícil admitir pra gente mesmo, né, o que aconteceu, e para os outros ainda, pior ainda. A gente acaba se expondo de uma maneira muito grande. E como a gente acaba virando tão codependente e achando que a culpa foi nossa, o nosso cérebro, como tá tão, a química do nosso cérebro como tá tão distorcida, a gente dá razão para umas coisas que não existem. A gente acaba dando razão e defendendo a pessoa. A gente não pode. Por isso que eu falo, nessas horas, a gente não pode confiar na gente mesmo. É por isso que a gente precisa, quando a gente está com depressão, principalmente, a gente precisa de ajuda, por isso que a gente precisa ir em terapeuta, por isso que a gente precisa tomar antidepressivo, porque a gente não pode depender na nossa capacidade de pensar, porque a nossa química do nosso cérebro não deixa a gente fazer isso. Então, conversando com alguém, tomando remédio, daí a gente começa a perceber que o que a gente está defendendo, os ideais, estão distorcidos. Por isso que é muito importante, gente, se vocês estiverem pensando em suicídio, conversem com alguém, tentem sair dessa, colocar vocês em primeiro lugar, sempre. Então, e as pessoas que não passaram por isso não conseguem entender, né? Então eles acabam culpando a pessoa que ficou, a pessoa que foi abusada ainda tem que ouvir dos outros como você é burra, porque não saiu antes, né? Em vez de questionar, o que eu falo para as pessoas em vez de você questionar quem foi abusado, por que você não questiona a pessoa que abusou, né? Por que que as pessoas que foram abusadas ainda têm que ser questionadas? Quem tem que ser questionado é o narcisista. É a pessoa que sequestrou a outra, sequestrou as emoções da outra, prendeu de uma forma horrorosa. Essas pessoas têm que ser questionadas, não as pessoas que foram abusadas, né? Como é muito distorcido isso, né, na sociedade. E é por isso mesmo que daí as pessoas que estão sendo abusadas é muito mais difícil pedir ajuda, né? Porque eles sabem que eles vão ser julgados. Então, fica aí a dica para vocês, se vocês conhecem alguém, vocês têm dúvida ou
vocês acham que alguém que vocês conhecem está sendo abusado fisicamente, emocionalmente ou mentalmente, em vez de você procure ter compaixão, porque às vezes a gente acaba falando umas coisas que distancia a pessoa, né? E não tem, sem querer mesmo, mas quando a gente tem essa consciência de estar lá para poder ajudar, sem julgar, sem questionar, a pessoa acaba saindo do relacionamento de uma forma mais fácil, porque sabe que não vai ser julgado, né? Fica aí a dica para vocês. No meu caso, foi um pouquinho difícil, porque eu não conhecia ninguém, eram os amigos dele só que eu conhecia. E então, quando eu saí do relacionamento, eu tava sozinha, com medo, num outro país, sem a minha família perto, então foi bem difícil. Mas no finalzinho eu acabei falando com a minha família e foi isso que acabou me dando força. E se eu não tivesse tanta vergonha, tanto me sentisse julgada, eu talvez teria saído muito antes do que eu saí, né? Então por isso que eu falo, se vocês estão passando por um tipo de relacionamento assim, fale para as pessoas que você ama. Pode ser amigo, pode ser chefe, pode ser quem for, mas não passa por isso sozinho não, porque daí vocês acabam se afundando nessa depressão, que foi o que aconteceu comigo e que eu quase me suicidei. E isso é uma coisa que eu vou falar com vocês, sim, num outro vídeo, que eu tô criando força, né? Por pouquinho em pouquinho eu tô me abrindo mais com vocês, que é super difícil de falar sobre isso, mas eu vejo que pelos comentários de vocês, vocês querem saber mais, e eu acho que dividindo a minha história com vocês acaba ajudando, né? Porque vocês veem que vocês não estão sozinhos, esse tipo de relacionamento, essa codependência, não acontece com muitas pessoas, né? Isso não tem raça, não tem cor, não tem. Todo mundo pode passar por esse tipo de coisa. Então, por isso que acaba sendo difícil deixar essas pessoas. Então, gente, fica aí para vocês mais esse vídeo. Me avisa aí o que vocês querem que eu fale da próxima vez. Eu tô pensando em falar da próxima vez os tipos de abuso, né? Que a gente acaba sofrendo e dar uns exemplos e tudo mais no meu próximo vídeo. Me fala o que vocês acham, ou então me dá outra ideia, o que vocês acham que eu posso falar no próximo vídeo. E daí a gente vai fazendo, tá bom? E se vocês puderem também, me avisam se vocês querem que eu faça uma live um dia desses. Porque daí vocês podem, a gente pode se conectar. E se vocês acham legal, me fala aí qual que é o dia da semana e o horário que é mais legal para vocês. Tá bom? E se vocês quiserem, podem fazer comentários aí podem falar comigo sobre, se vocês estiverem passando por qualquer dificuldade, escreve aí nos comentários para mim, ou se você quiser me mandar uma mensagem mais privada porque você está com medo de ser julgado, qualquer coisa desse tipo, entra lá no meu Face, vou deixar aí para vocês todos os links, me manda um comentário numa mensagem privada, que eu também respondo, às vezes não respondo na hora, mas sempre que dá um tempinho, eu respondo para vocês. E vou colocar aí também os outros links da minha mídia social, e a gente fica trocando ideia, tá bom? Um beijão pra vocês, boa sorte e muito boa semana. Tchau, tchau!